Está sendo claro aí. Bem claro. Explicou-se como nunca se tinha explicado. Eu tinha uma. Olha que eu tinha. Tem-se que ir pouquinho a pouquinho, pouco a pouco, olhem. Vamos ver isso aqui. Olha isto. Qualquer pessoa poderia pensar e dizer que Cristo viria até eles com um corpo físico, mas veio em Espírito Santo. Amém. Mais um exemplo, ou seja, aquilo que aconteceu com Eliseu, que aconteceu com Moisés, aconteceu com o irmão Branham. E eu acredito que nós falamos isso. Colocamos o irmão Branham como exemplo. Não colocamos o irmão Branham. É que todos sempre querem ficar com esse véu de carne. O ser humano é dessa forma, desse jeito. Agarra-se a... E agora acontece a mesma coisa. Querem ficar com o véu de carne anterior. De antes. Não. E veem isso na história e acontece a mesma coisa na história. É sobre o disparo, o atiro no irmão Branham. Ou seja que não há forma de contradizer a Escritura. É que ele disse que ele iria estar... Elias falou assim também, Moisés falou a mesma coisa, o irmão Branham, que falou Jesus, vou estar em vós, é o seu Espírito que tem que estar, porque ele é o Deus dos Espíritos dos profetas, é quem opera esses ministérios. Aquele que não vê, não vê, ponto final, não há forma, não há jeito. Aí não há mais, vê? De modo que tinha que ser assim, dessa forma. E para entrar-se nessa outra etapa ou fase, tem-se que buscar, o povo tem que estar bem definido. Deus não vai fazer uma manifestação em um local, em um lugar, onde o pastor não esteja alinhado, em linha. Olha como se cumpriu essa escritura dos barrotes, das barras de ferro. Isso foi em 70 e pouco, quando foram libertados, e também agora. Saindo de todas essas igrejas denominacionais, ficaram em Laodiceia. Não passaram. Ou não puderam passar. Se falava, se pregava nessa esfera, nesse campo espiritual, como que estávamos aí. Potencialmente estávamos aí, mas não estávamos de cheio, em plenitude, na era da pedra angular, dispensação do reino. Juntados todos aí. Mas o entrar, já houve esse entra e sai. Todas as etapas como passaram. O entrar e o tirar, olhem o quadro e tu vês todo este panorama que agora, e não entende-se por quê. O porquê, e a pessoa entende o porquê tinha que acontecer assim, tinha que vir dessa forma, em vez de um curto tempo falando com Maria, e agora, na hora da sua vinda, cumpre-se isso aí, em 41 anos, falando para a sua igreja aquilo que iria vir a acontecer, e também chamando e juntando os escolhidos. Não, ele quando veio fez uma reconfirmação, e aí ele profetizou, rapaz. Aí ele profetizou. E o que iria acontecer. Diz ele que viria outro, onde iriam ver o cumprimento de Elias em Eliseu. O título. E vê que ele falou aí, leva um corpo sem transformar, sem morrer. E não acontece isso. Leva um corpo morto porque Moisés morreu e também não acontece. Não, qualquer um pode dizer, não, tem que ser um corpo morto, tem que ser um corpo que foi fisicamente. E nenhuma das duas vezes cumpriu-se com o mesmo corpo. Nem sequer deixou o diabo que ficasse, agarrasse o corpo de Moisés. O que é que ele iria fazer? Ia fazer de Moisés um ídolo, até isso. Deus não escondeu, ou escondeu aqui, onde é que está? Ninguém sabe onde está. Onde o sepultou o arcanjo Miguel. Opa! São coisas. Como Deus cumpre tudo de uma forma tão simples, singela. Encarrega-te disso. E depois ele
foi se encarregando. Quando ele estava se despedindo, deixa que o Benji fique encarregado de tudo. E eles, aí sim, não vai ter problema. Mas tudo é assim, simplicidade, singeleza. E procurar agora onde? Não temos... Lá no hospital ele disse que ia embora. E tudo o que aconteceu aí no hospital, disso vai se falar. Porque foi uma coisa fora deste mundo, sobrenatural. E, como dizemos, vendo o invisível. Por isso é que podem pular, saltar. A pessoa já sabe, vai na certeza, aquilo que é certo. Sempre ele, no princípio, pois, sempre no início, o ser humano olha, como é que isso vai ser, vai acontecer, e a pessoa vai entendendo como Deus vai operando, e olhem como tudo vai, que é a mesma palavra que se encarrega disso, não é com exército nem com forças, é com o meu espírito. E o espírito é a palavra. E não faz falta nenhuma revolução. Revolução é a palavra. Revolução é a palavra aí que usou com Moisés e Elias, com a mensagem de Moisés e Elias. Revolução. A revolução. Depois das 7 eras, e ele anotou pedra angular. Olha só isso. Tudo estava aí. Ele estava falando contigo que isso vai ficar pequeno para ti, vai ser pequeno para ti isso. Estava falando isso contigo. E como Miguel falava, que quem tropeça sempre no véu de carne, sempre se tropeça no véu de carne. Não podem ver mais além, atrás do véu, ou depois do véu. Mas também são pré-ordenados para isso. E se assim fosse, pensa bem, imagine. É como falar aquilo daqueles que escutam aí essa mensagem onde o irmão Brano estava falando. Vocês são muito mais responsáveis daqueles que viveram no tempo de... Ali também se lhes leu ontem, se lhes leu algo de Tiro, de todas essas pessoas de Tiro, teria mais perdão com aqueles do tempo de Cafarnaum. Então Jesus teria que ressuscitar os de Sodoma e pedir perdão para eles, porque eles escutaram a pregação. Inclusive ali o irmão, vocês têm mais responsabilidade daqueles que não escutaram lá fora. O irmão Brana falou assim, dizendo que o mundo denominacional, por causa de que os ministros e as pessoas do mundo denominacional enganaram, mas vendo no seu coração não tiveram oportunidade de seguir a mensagem, seja, e tem vida eterna, só a multidão que vai vir, mas aqueles que estão sentados aí, a quem é que ele diz, o irmão Brana quando diz uma profecia aí, tiveram em cultos como estes. E não vai falar isso assim aos pentecostais lá de fora, os batistas, testemunhas de Jeová que estão lá fora. São os que estão aí. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí essa última parte de posicionado na brecha, de pé na brecha, na oração aí ele escreve aí do lado na oração, para aqueles que recebem. Vou ler essa partezinha. Para os que recebem, como foi que ele falou? Não. A liberdade aos necessitados. Que é a nossa liberdade, libertados da transformação, liberdade, juízo aos que rejeitam. Não existe um termo intermediário que eu vou dar uma passadinha aqui. Aquele que rejeitou, rejeitou. O que recebe é juízo e a grande tribulação. Não seja que também se percam, não é assim que também se percam, mas aí estão os que vão passar pela grande tribulação, serem purificados, e se não cruzaram a linha, depois do milênio é que vão ressuscitar, é que irão ressuscitar, mas aqueles que rejeitam e também, para cúmulo,
ficam falando, blasfemando. Aí nos escritos tem uma parte que eu estou procurando, ele diz que Deus não pode ser zombado, mofado, zombado. Uma zomba também é burlar-se, mas tem essa palavra, burlar-se, né? Zombado, zombaria. Isso já... Vocês se lembram como do Mário Pérez morreu? A única vez na América Latina que algumas palavras de condolência, não sei, quando o Mário Pérez morreu, aí foi que ele disse: Mário, não vamos vê-los a não ser depois do milênio. Se tivesses a Mário, visses Mário, as coisas que no final do seu ministério de pastor ele ficou: não te cases com Branca Lupe, tu te lembras dela? E depois ficou falando também. E aí você vê que com isso as pessoas que ficaram ou estão se colocando não vão ressuscitar. Esperam que vão ressuscitar. Elas vão estar no seio de Abraão, vão estar, que é onde vão as fátuas e os 144 mil, não no paraíso. Ou seja, não é a sexta dimensão, que aí ele faz uma camuflagem disso. Sim, o paraíso, a sexta dimensão, mas essa parte ainda está funcionando. Mas há lugares onde ele fala, não, isso já não está funcionando, mas no escrito diz que é para aí que vão ir, e como que deixou tudo isso assim. E depois, em 2000 por aí existe uma mensagem onde ele fala, e depois que Cristo morreu, já então passam para essa etapa ou fase, para o e o seio de Abraão como que já não existe. Porém, em outro lugar tu vais procurando, já não existe para esse tempo dos de Jesus para trás. Mas de Jesus para frente, sim. Ele falou isso também, que os profetas até a dispensação da era da graça, até João profetizaram. E a dispensação do reino, da graça. Jesus, os apóstolos, os 7 mensageiros, e tal como na dispensação do reino. Tu pode dizer até o irmão Brano, e depois? Porque nesse entrelaçamento ele esteve nesse entrelaçamento, o irmão William, e como arcanjo, pois ele tinha que estar nas duas dispensações, no final da dispensação da graça e princípio da dispensação do reino. Porque ele também se posiciona como precursor, ele é o verdadeiro precursor, se posiciona assim, nessa esfera ou campo. É por isso que ele diz, anunciaste a primeira vinda e anunciarás a segunda. E olha como ele anunciou, com tudo aquilo que ele trouxe, e isso aí é a plataforma. É por isso que outra vez cumpre-se essa escritura de que eu não sei quem será nem o que vai acontecer. A ele lhe convém crescer e a mim minguar. Novamente se cumpre essa profecia, se cumpre agora fisicamente também. Lá se cumpriu espiritualmente com ele, quando tirou desse mundo denominacional, tirou os escolhidos, em 74 por aí, até 77, e foram 3 anos que aconteceu luta, e a mesma luta que aconteceu lá, estão tentando dizer, não, este é um falso, este é a mesma coisa que aconteceu lá, exatamente. Vê como a mesma coisa se repete com exatidão. Vamos dizer que em 2022 é o 1974. Assim que pensa bem como isso vai indo se cumprindo, e foi o ano onde veio muita palavra. Se tu pegas um tomo e tem tanta coisa, aí são os seus escritos, tu vais desprezar isso dele? Não, então não lê o que a pessoa fala, mas desprezam aquilo que ele escreveu aí. Você sabe quantas noites, e de noite após noite, ele ficou aí, vias ele 6 da tarde, irmão William, já pela manhã, já tirava uma pedrinha na janela e ele aparecia aí, ele se aproximava da janela. Vamos dar um banhozinho, irmão William? Daqui a pouco eu desço. E veio toda a sua vida assim, desde Ponce ele vem estudando, noite, toda a sua vida dedicada para nós, noite e madrugada. E agora tu passa pelo livro e fica olhando, não. É como se tu estivesse falando para ele, assim porque ele é a palavra. Assim mesmo vai te dizer, não te conheço.
E se tu me desprezas, eu também vou te desprezar. Mas aquele que me confessar também se cumpre aqui diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Se me negares, eu também te negarei. Esse juízo que vai acontecer lá na sexta dimensão. Olha só que acontece depois, vê bem, de quando está acontecendo aqui. Depois. Porque já não está no trono de intercessão. E aí, vamos dizer que é ao contrário. É ao avesso. Se supõe que nós passássemos pela sexta dimensão e depois vir para cá. Nós viemos para cá primeiro e depois é que nascemos de novo. E vai acontecer assim. E o juízo é dessa forma, desse jeito. Começa pela casa ou em casa. E se começa pela casa, não pode. Antes pensava-se que o juízo era lá na sexta dimensão. Em primeiro lugar, era lá na sexta dimensão, mas o juízo é aqui. Quando ele toma, pega o título e começa o silêncio. Nada se move. Como é que vai ter um juízo onde pode acontecer silêncio ou há silêncio? É que está acontecendo na Terra, é algo muito importante. Depois desse juízo aqui na Terra, então é que vem acontecer esse juízo no céu, porque tem que já estar todos ali. Aqueles que vão ser julgados têm que estar todos aí. Já tem que ter ido aqui embora da Terra aqueles que tinham que partir para então acontecer o juízo aí ou lá. E depois disso, então, é que se saírem-se bem, então voltam, regressam no mistério da guiança divina de pastores aí no Chile. Aí ele diz que se saírem bem, vêm, se não, ficam aí. A pessoa fica aí. Ou seja, que até mesmo esses representam os daqui. Se não saírem bem, ficam na grande tribulação. Representa os daqui também isso. Porque a saída para que eles estão esperando a vinda do Senhor lá deve acontecer quando esses ministérios são mortos aqui, são matados aqui. E são 3 dias. E ao mesmo tempo que Jesus desceu no inferno, passou pelo seio de Abraão, trouxe eles e os ressuscitou. Ou seja, que isso vai estar acontecendo aí nesse intervalo de tempo, mas já é um ministério adotado já. A visão da carpa já se cumpriu a visão da carpa aí. Nessa etapa de milagres. Porque quando o anjo você vê o anjo aí, ele não fala outra coisa que está aí. O anjo e ele desceram até o quartinho. Há algo mais que está acontecendo aí. E houve pregação aconteceu. Ou seja, isso quer dizer que nesse intervalo de tempo é que está acontecendo alguma coisa no meio da igreja, desse lugar aí, para poder então o irmão Branham descer com o anjo aí. Por isso é que quando ele diz, eu vou estar aí, o irmão Branham, o irmão Branham falou, o anjo e eu descemos. Aí ele estava identificando-se aí. Vê como ele diz, aquele que estava comigo era o anjo maior. O anjo era um arcanjo. E até faz pouco nós não sabíamos quem era esse anjo. Ele que mostrava todas as coisas, era ele. E estava do lado direito. Aconteceu num dia em que em Pachuca, lá no México. Vocês procuram o vídeo, que eu acredito que se colocou. Não sei se Pito já o colocou, já o pusemos. O irmão William me chama para cantar. E mesmo que há vezes onde eu percebia que ele não tinha nenhum problema, eu só apenas chegava aí, mas nesse lugar tinha alguma coisa nesse lugar, sentia-se algo nesse lugar. E eu passo e ele está assim, de uma certa forma, e eu venho por lá e por aqui estavam as flores do lado dele, acredito, e quando eu passo, vê-se no vídeo isso, é visto no vídeo, diz a Benja que venha para que cantemos.
E quando eu venho, o lógico é que tu faças dessa forma, desse jeito, e fiques aí, do lado dele. E quando eu vou chegando, ele corre e diz, passa para cá. E me passou para o lado daqui. Então uma coisa havia aí, existia aí. Ficou bem marcado isso, bem evidenciado. Eu fiquei pensando nisso. O que foi que aconteceu do nosso lado, que era mais cômodo pela lógica, eu me afastar um pouco e ele ficar aí. Então essas são coisinhas que esse anjo, ou essa dimensão, quando abre-se essa dimensão, então sempre aparecia do lado direito. E já quando vejo na gravação, quando se vira, olhem o porquê, quando se veja na gravação. Havia uma manifestação de Deus aí, mas sempre vinha pelo lado direito, do irmão Brana, e ele certamente tinha também essas experiências. Esse corpo angelical, quando ele o vê, mas nessa vez sim ele o vê. Na sexta dimensão não o vê, depois já ouvi a voz, não sabia de onde vinha, a mesma voz que me falou desde pequeno, ele não sabia de onde vinha. Se não vê aí é porque está fazendo essa obra com as orações dos santos, subindo à presença de Deus em Apocalipse 8. O irmão Brana não via a voz na sexta dimensão, mas se você prestar atenção, desde aí, não está no trono de intercessão. Tudo isso a pessoa tem que ver dos diversos ângulos, pois continua sendo o mesmo Deus em espírito. Mas enquanto isso está acontecendo, na Terra está operando-se esse ministério, mas se não está no trono de intercessão, como é que vão chegar as orações? Através de Cristo. Chegam através desse anjo, para que sejam aceitas. É por isso que as orações dos santos são acrescentadas. Por causa disso, e deu mais incenso para acrescentá-las às orações dos santos, para acrescentar as orações dos santos. E essa misericórdia de Deus pela última vez é a que Deus agora está manifestando. Mas se houve assim um pouco diferente, raro, algo fora desse mundo, como que não teria, mas é dessa forma, é desse jeito. O seu programa aí assim, pois é este tempo tal como ele o predestinou. E escrito por ele aí, Moisés e Elias. Aquele que recebe Moisés e Elias recebe misericórdia. Vê? Ele deixou aí uma revelação grandiosa, ele deixou aí, porque sempre a misericórdia de Deus são os profetas, e o juízo divino são os profetas. Não é o que a pessoa quer que seja, ou pareça, não, esse não me agrada, eu quero o outro, esse aqui não. Deus aprove a Deus assim, ele escolheu assim, ser transformados. Existe uma escritura que ele pôs, que perderam. Vamos ver se eu acho. Diz, eu tenho anotado, perderam a percepção profética. Vamos ver onde foi isso. Diz aqui, ele escreve, eu ia ler na sexta-feira, não, também ia ler domingo, também não li, agora talvez quarta-feira ou uma dessa semana, estavam desorientados. No sentido de orientação profética, não funcionou bem para eles, ou não funcionava bem para eles. E não sabiam que estavam no tempo, era no entrelaçamento dispensacional, onde o Messias e etc. não estavam localizados nessas profecias cumpridas entre eles. Não estavam localizados, posicionados no sentido da percepção profética. Acoplados também. Vejam como todas essas pessoas que não estão vendo não se localizam, não se posicionam, não estão acoplados a isso. É para ler num desses dias. Se perderam, se lhes perdeu-se-lhes o verbo.
perderam de vista o verbo. E o tempo todo que o verbo esteja ou está, onde está o verbo tem que estar velado, tem que estar... Tem uma parte onde ele diz que Jesus não trouxe mensagem. Como é que isso vai ser? Como é isso? Jesus veio cumprir aquilo que foi falado dele. Fala assim aí. A mensagem de Jesus era o cumprimento daquilo que falaram dele. Ele não trouxe nenhuma mensagem. O que Isaías falou, Ezequiel falou, Jeremias falou, Moisés falou que o profeta no meio de ti te levantará o Senhor. Tudo o que falaram dela, ele estava cumprindo. E tudo o que se fala, que se tinha falado deste tempo, já isso é o cumprimento daquilo que está acontecendo. É por isso que ele não tem mensagem. E olhem tudo isso, o irmão Brana, de Paulo, Jesus, de todos. Jesus falou mais da segunda vinda do que da primeira. Ou seja, que do seu próprio dia, do seu dia. Ele nem sabia, ainda quando ele estava na terra, ele não sabia, o Pai o tinha velado até que ele foi glorificado. E esse detalhe de que a adoção de Jesus foi no corpo dele, no corpo de carne dele, corpo criado de carne. Foi adotado e cumpriu aquilo que ele veio fazer. E tu dizes, não, isso é o William adotado, porque isso tem que ser ele com o seu corpo adotado. Espera um pouquinho, vamos em parte. Se ele vem, então ele não vem um corpo mortal adotado. Ele vem com um corpo glorificado. E não pode cumprir em corpo glorificado aquilo que vai cumprir este aqui com o corpo adotado. São duas coisas totalmente diferentes. Não, é que isso tem que ser assim. Tem que ser o William adotado. A pessoa nem sabe o que é uma adoção e crê. Então, claro, eu creio. E como vem cumprindo as profecias, então esse ministério vai ser adotado e todo mundo vai dizer, bom, no final isso tem que ser ele, no final tem que ser ele. Depois que Jesus veio, o que Jesus fez? Que obra Jesus fez depois que ele veio glorificado? Ele falou as Escrituras, sim, mas ele não fez nada, não fez coisa alguma. Quem mais fez foi Pedro depois, que fez milagres, fez um monte de coisas, Pedro. Jesus não fez nada. E é assim agora, quando ele vier ou venha. Já é uma obra depois de 30 a 40 dias já, com o corpo glorificado e eterno. Mas essa obra que se faz antes é uma obra, porque Deus sempre obra, trabalha através de seres humanos. Se fosse assim, então ele não teria que passar por estes corpos e então faria obra. Pense bem, ele disse que o sol teria posto o sol como evangelista, sairia pela manhã e deitasse, se pousasse na noite, já teria evangelizado os seres humanos. Mas isso pode se abundar, porque tem muita escritura onde falou algo do que é a adoção. Por isso que no Monte da Transfiguração ficou bem claro, no Monte da Transfiguração, tudo está aí, o cenário daquilo que aconteceria neste tempo. Aqueles que estavam presentes aí eram Moisés e Elias, falando com Jesus que ia ser adotado. Aquele que ia ser adotado, falando com ele, com Jesus. Da ida de Jesus para Jerusalém. Isso está falando agora para toda a igreja noiva, está falando da nossa ida para a ceia das bodas do Cordeiro. De quem? A quem? Aqueles que vão ser adotados estão escutando desses ministérios essa fé. Algo dele, mas como tudo isso é assim tão simples, tem que estar no Monte da Transfiguração, não pode ficar embaixo tentando tirar um espírito de um lunático. Tem que ser em cima, lá em cima no Monte da Pedra Angular. É por isso que aquele que não subir e ficar em Laodiceia, dentro da nossa dispensação, o que consegue é com confusão, não ficaram se queixando depois que desceram, não podemos tirar, e continua com isso. Mas lá em cima não se escutava nada, coisa alguma se escutava lá em cima. Pedro, Jacobo e João aí, e também se meteram um pouquinho, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, mas aí foi uma revelação grandiosa, porque Pedro, ao falar assim, isso operou para o bem, porque então essa voz o interrompeu,
E quando olharam, viram Jesus sozinho. Aí está dando uma grande revelação que esses ministérios vão estar em um. A ele ouvir. Ponto. Não disse, não, escutem agora escutem agora a ele. Jesus. E quando baixam, já desce um homem adotado, já desce um homem com outra forma de ver as coisas. Porque logo em seguida ele diz, não pode sair esse espírito se não for com oração. Isso também tem uma representação. Não puderam tirar. Como não vão poder tirar as denominações, não vão poder tirar esse grupo para o rapto. Não puderam tirar, ficaram aí. Certamente muitos gostariam de ir, mas olhem como eles estavam entretidos com isso, nisso, lutando com isso. Tiveram mais... Não tinham Jesus, vamos nós mesmos. Eles não podiam fazer, tinham que esperar por aquele que podia fazer isso. Assim como aconteceu com essa anedota da pessoa que subiu, o irmão Brana que descesse a cama pelo teto e levam até lá, colocam na frente de Jesus essa pessoa aí, e aí pode-se ter falado também daquilo que vai acontecer aqui, porque ele levantou, pegou o seu leito, e isso certamente é uma manta, um pano e foi-se embora. E isso também, quando levem essa mulher na maca, na cama, e depois ela saia com o seu leito, com a sua maca, o lugar onde ela esteve aí anos por anos sentada empurrando, e é isso também, como isso também representa isso. Vão trazer doentes, enfermos, paralíticos. Isso já está acontecendo, isso. É que não se tem falado disso. Os testemunhos agora não foram falados assim publicamente, mas estava me falando Aurélio, do bebê. Me chamaram no dia 3 de dezembro, ele me escreveu. O bebê caiu da escolinha, na escolinha, e tiraram uma chapa dele, estava tudo, e teriam que abrir. Cirurgia. E ele escreveu, olha, para que vejam como ele falou, eles estiveram aí no dia de domingo falando comigo, porque depois queremos te agradecer pessoalmente. São coisas que acontecem e estão aí. Isso, vamos ver. Olha, ele me falou que ele me escreveu no dia 1º de dezembro, foi isso. E me falou, Benji, Deus te abençoe no nome eterno, que oras por mim. O José Davi caiu na escola e tem que fazer uma cirurgia na cadeira, ou seja, e com a palavra tua de bênção, de cura, bastará para a sua cura completa inteira. A bacia do menino. É a mesma coisa do centurião. E eu lhe falei, nem sequer falamos. Eu escrevi, amém, Deus te abençoe. Uma saudação a Elizabeth, que Deus abençoe José Davi, que ele fique restaurado, totalmente restaurado. Me mantenhas a par dessas coisas. E logo me escreveu, amém, amém, assim será. Graças, meu Senhor. Com certeza, o 1, o 2 e o 3 dias, né? No dia 4 iam operá-lo. Olha, se não era uma coisa assim próxima, parece que já estavam conversando para a operação. Deus te abençoe grandiosamente, Benji. Obrigado, graças por ter falado a palavra sobre o meu filho. Criei nela, e quando subiram a cirurgia, revisaram as chapas e disseram que não tinha necessidade de operação, porque ele está bem. Apenas colocaram gesso nele e repouso. Muito obrigado por tua bênção. E trouxeram aí, e o menino já estava correndo, já. Tudo isso. Isso acontece. A senhora entra com uma ruiva, uma loira que veio de cá. Ela conhecia a Elizabeth, Ingrid, quando está lá com ela, e queria estar para que me desse o testemunho
Ele creu a palavra. Estão acontecendo coisas. Mas são evidências. Olha, não aconteceu quando o irmão William partiu no sábado? No domingo, Jesus Garcia me pede que grave mais palavras para o Joel, que ele tinha 25% de vida. E eu falei a palavra aí, até mesmo com essa dor por dentro que o irmão William tinha partido, e eu não sei como quando Deus tal. Foi uma coisa difícil isso. Ele escutou as palavras lá e diz, Joel, que e logo agarrou-se disso e já estou bem. E agora, olha, tu estás gordinho, eu lhe falei. Tens que rebaixar de peso. Tudo está acontecendo de uma forma simples, singela. É por isso que quando essa escritura de ontem, essa citação, não pode haver nenhuma dúvida na igreja. Nem uma pontinha de dúvida. E o poder de Deus vai descer, não se pode fazer nada ainda. Se se prega cura divina, vai acontecer cura divina. Mas Deus não vai fazer disso um espetáculo público por montes de gente incrédula. Tudo tem que estar bem. E é tempo que se está esperando que as pessoas sigam saindo, e tem-se que esperar para então Deus operar. Então vão dizer, olha, verdadeiramente, aí estava, e já está. Dá-me disso, eu quero isso. Ou seja, vai chegar o momento, põe a mão do lado daquele que estiver do seu lado, põe a mão sobre ele. Pensa se a fé vai estar tão elevada aos filhos de Deus. E assim seja, já ficou sã. Vê que são coisas que as pessoas pensam que vai. É por isso que algumas vezes o irmão Branham dizia, você ministro que está aí, põe a mão nele que vai ser curado. Olha a fé que estava tão alta aí, e eram curados, não tinha necessidade de passar na frente da fila e da plataforma, não tinha necessidade disso, era tanta gente que o Espírito Santo ia sem medida até o povo. E isso vai acontecer, mas não no meio de uma... Olha, a maior parte das pessoas aí, com exceção de um e outro, com o irmão Branham, que o Espírito Santo rapidamente identificava como aqueles que meteram na fila de oração para tentá-lo e mentir, que eram do FBI aparentemente, mas certamente eram evangelistas, eram pastores. E quiseram tentar. Isso foi fora a parte daquele outro que disse que o irmão Branham passou, você está bem. Não, eu tenho tal coisa. Não, você está bem, você está bem. É que ele queria fazer o irmão Branham ficar em ridículo. Ele então saiu e ficou pior. Ficou com essa doença que ele tinha dito que tinha. Mas a maioria das pessoas que estavam aí criam no irmão Branham e eram curadas. E aqui, pois, nós não pode se fazer essas coisas aqui quando já tem um povo ainda que não está preparado para receber isso. E a primeira coisa é a cura espiritual. É a que estamos tendo agora. E essa é a maior, a mais grande. Todo o conhecimento que obtivemos, estamos obtendo. Não, rapaz, isso é uma coisa... se a pessoa for até dezembro do ano passado e agora, do ano antes do ano, e olha só em que um ano nós aprendemos, tanto conhecimento aprendemos, tanta escritura daquilo que significa, agora podemos... Nos falta ainda, mas muitas das coisas agora eu entendo. O irmão William está falando uma coisa, já entendo o porquê disso, o porquê... E depois cada mensageiro pega as bênçãos para ele, cada mensageiro. O irmão Branham queria ir para Israel, estava a ponto de ir. E sabia que quem tivesse esses ministérios depois soube que tinha um quinto e deveria vir acompanhado de Moisés. O que aconteceu com o irmão William? Também. Ele foi mais assim, lançou o anzol mais longe, mas veja, depois Deus mostrou para ele, mas o trabalho dele era trazer essas boas novas, boas notícias. E aí nesse dia de 2016, ele já identificou-se abertamente em 2016. Eu fui enviado da presença de Deus para dar-lhes essas boas novas. Mas ele pensava, ele jogou, como diz, tirou
o anzol aí para agarrar a bênção. Foi o mais próximo que teve, foi o irmão William. Mas fez uma obra, um trabalho muito importante, porque agora, até isso, é mais fácil fazer. Já conhecem a pessoa, ou já conhecem a gente, já tem amizade com a gente. E meter mão neles do zero. Quanto custou o irmão William? Desde o zero, desde a mensagem de 77 e a obra que isso vem, esse efeito, desde a mensagem de 77, porque a palavra continua fazendo efeito. Depois em 2005, 2004 foi que se começou com todo esse movimento, essa aproximação disso, a Amo Israel. Tudo isso para poder chegar neles e entrar a esse círculo fechado que os judeus têm, né? Rabinos. Mas agora é mais fácil. Já está tudo preparado. E agora sim. É uma obra dele. Continua sendo dele a obra. Continua sendo do irmão Branham. Continua sendo de todos os profetas, porque todos tiveram uma parte. Como é o ministério de todos eles agora, é o ministério de Cristo, que é o que estava neles, pois todos eles fazem parte, têm parte nisso. Nesse ministério. E eles, pois, brevemente eles vão ver esse despertamento e vão ver, mas tem que ter esse relacionamento. Agora, no fim, quando ele falava, quando ele dizia, tu tens as botas de William, de José, são botas pesadas, José. Vê, mas ele já nem problemas, não tem problemas com eles. E cada vez que ele fala, quer que falemos das tribos de Efraim. E aí quando ele disse para Oswaldo Natali, esse é um testemunho, o Oswaldo Natali disse para o rabino tal, que nunca o recebeu e o recebeu e estava assim bem prepotente esse senhor, com ranço. E diz, o que me chama a atenção é que de tudo isso, sempre me recalcava, diz para esse rabino que eu sou da tribo de Efraim. Diz isso para ele. Olha como ele se identifica. Porque não disse que era da tribo de Judá. Não. Era ele quem iria cumprir ou ia cumprir esse mistério da vinda do Messias por essa linha de Judá, não era ele. E lá na Argentina estávamos ali com ele já. Pensava que isso tinha sido em Israel, mas tínhamos reunido uma noite, tínhamos reunidos na Argentina e depois dessa noite foi que ele falou e lhes disse quem ele era. O anjo que veio, eu fui enviado da presença de Deus para dar-lhes. Mas na noite anterior, aí diz que tu és da tribo de Judá. Diz, irmão William, fala com eles isso. Ora, Moshe, e eu me sentia como que fora de lugar. Olha, eu venho da tribo de Judá, sim? E aí Moshe, e o nome que tu tens, tem dois nomes aí, extraordinários, e continuamos falando, o irmão William estava aí muito bem contente com isso. Para isso era o que ele queria que eu falasse. E sempre se falou tudo pela palavra falada. E aí estão as duas varas na mão do profeta. Os paus, as varas, tudo isso é a palavra. E quem é que tem agora a palavra na mão? E une-se as duas varas aí na mão do profeta. Ezequiel 37, que se cumpre agora, Ezequiel 37, abertamente, essa escritura. A vara de Judá, vara de José ou de Efraim, e olhem a bênção da primogenitura. E dessa linha, ou linhagem é que vem José, da linhagem de Efraim. Olha só que coisa. E até mesmo isso se cumpre aí na união dessas duas varas, tanto pela linhagem de Judá, por Davi, que vem o Messias, pela linhagem então de Josué, que é essa linhagem da primogenitura. Tudo está junto. Tudo torna-se uma coisa só. É uma coisa tão grande que tu não podes, às vezes é melhor nem raciocinar nada, senão apenas crer. Porque se tu fica buscando, procurando, como é possível que uma coisa tão grande? E assim aconteceu no tempo de Jesus. Não pode ser que venha restaurar o reino de Davi, seja este rapaz carpinteiro, não pode ser.
Agora todo mundo crê em Jesus, mas era difícil nesse tempo. A percepção profética de todos eles não estava alinhada, estava fora de local, ele aí. E é ainda mais impossível hoje, ainda tendo uma manifestação tão grande, tão grandiosa no irmão Branham, e muitos ficaram aí, tendo uma manifestação tão grande, grandiosa, e trazer toda essa palavra no irmão William, e ficaram aí. E logo em seguida temos Moisés e o profeta, pois ficaram também lá. Mas tudo é tão grandioso e tudo simples ao mesmo tempo que quando depois esteja tudo funcionando, em funcionamento, e nós nos mantivemos aí. E isso vão vir certas etapas que outros vão ir, melhor vão ir embora, e também já quando vão ver alguma coisa, irão ver, eu também quero fazer parte disso, e aí não vai ter oportunidade. Como é que tu vais trabalhar com uma pessoa que agora está assim, depois não? Já mostrou as suas cores. Aquele que é crente, não está... eu não vejo isso muito bem, eu não entendo, mas eu creio nisso. Porque o que a pessoa vai fazer falando mal? O que é que ele atira disso? Falando mal, se não crê, pois não crê, mas fica calado. Não, isso não te dá mais algo para ti, isso. Do que benefício tu vai tirar daí? Raiz de amargura, raiva, é o que vai acontecer no coração, ódio. Isso tudo começam a dizer, falar mal, vem pensamentos negativos, desejos malignos, não olhar para ti, não te saudar. E qual é o problema? Porque tu não queres? Às vezes entram pessoas aí que não parecem robôs entrando e se sentam, não olham para ninguém, vão te dar fazer uma saudação, te cumprimentar. Cumprimenta a pessoa, qual é o problema? Se tu não queres, está bem. E o que aconteceu com a nossa amizade? Como se eu não vou sentar na ceia das bodas do Cordeiro e tu cresces nisso, então eu fico aqui sentado na esquina e tu lá. Isso, outro diz não, porque quando o William vier, se tu estás bem, então eu estou bem, e aí a gente se põe de acordo ou fica de acordo. Mas o que é isso? Que conceito tão... Aquele que está mal vai estar mal e ponto final. Um não vai interceder pelo outro. Uma conversa assim, uma conversa entre nós, isso. Mas tem coisas que vai se falar mais claramente, isso das tribos, das varas, e aquilo do bezerro. Olha só que o bezerro de ouro veio falando de que se vai falar disso, do bezerro de ouro, e também, olha, e também do Natal que trouxe, o rastro da serpente. Tudo isso, quando tu vens ver tudo isso, está se cumprindo dentro. Tudo do bezerro de ouro, viu que será moído o bezerro de ouro. Diz assim como Moisés o moeu lá, a escritura o moe aqui também, essas ideias humanas, todas essas interpretações humanas, vai fazer eles beberem isso. Ou seja, que agora, esse bezerro de ouro, agora que também se cumpre essa parte do Papa de Roma, tudo isso, todas essas coisas, mas dentro da igreja, também dentro da igreja, vinham com esse bezerro de ouro dentro da igreja, e a linhagem de Caim, da serpente, tudo isso, também desemboca aqui. Quando falam que é a igreja que está tentando, que todo mundo, alguns diziam não, que estão dizendo que é a igreja de tal lugar. Não, olhem, colocaram a gente, nós não matamos nem mosca. E quem disse que é essa aí, que foi aquela? Quando ele fala uma igreja, ele está falando de um grupo de pessoas. Essa igreja, prepararam tudo nessa igreja. Era uma reunião, parece que era uma reunião, uma atividade. E um comboio aí de... querem se safar. Não, a nós não. Como é que nós vamos fazer isso? Já nos estão julgando que somos a gente. Quem disse que é? Por que a pessoa se identifica? Por que a pessoa se dói com isso?
Ninguém falou coisa alguma aqui de nomes, de coisa. Isso está aí na Bíblia, nas Escrituras, nas profecias do irmão Branham, nos sonhos. Como vai se cumprir isso? Nós vamos ver isso. Mas é da própria pessoa de dentro, das pessoas de dentro. Ao chamar a igreja, são gente crente. São pessoas crentes em algo. Ao chamar de igreja, são seres humanos. Tem que ver de alguma forma, porque se havia essa confiança nessa pessoa descer aí, não, que isso foi em Israel, isso é lá, como disse que será morto onde Jesus foi, lá na praça. A praça não representa os televisores e a mídia, a imprensa. Tudo isso tem que colocar tudo isso atualizado, e aí é onde as pessoas se perdem. Se é em um local que se está dando é porque tem confiança nele, pelo menos é um lugar onde foi convidado, ou um lugar onde vê que ainda há elementos ainda que nós precisamos dessa terra, carro. É por isso, isso quer dizer que não porque a pessoa seja adotada, isso não quer dizer que Jesus podia desaparecer daqui e ir para lá. E como foi? Foi num burrinho. Mesmo assim o corpo precisou montar em alguma coisa para ir até lá. Montou em um burrinho. Mesmo que tivesse todo o poder, podia estar lá, porém precisou, teve necessidade de algo terreno daqui. A mesma coisa esses ministérios. Já vão estar adotados aí, mas está andando de carro. Não é necessário, sim. Para esse tempo ainda existem esses elementos. Se precisa-se de um carro, ainda não aconteceu o milênio. Por quê? Porque no milênio não vai ter carro no milênio. E aí tu vai subtraindo, somando, não pode ser no tempo da grande tribulação. Porque no tempo da grande tribulação, com essas bombas atômicas por todos os lados, aqui não vai ser uma tranquilidade assim que você esteja descendo do carro. Olhem todas essas coisas. E tu vais contando isso. E isso acontece antes da grande tribulação. Não pode ocorrer dentro da grande tribulação. Já na grande tribulação existem outras coisas que vão acontecer, mas lá fora se estava tendo uma coisa normal, algo normal, uma reunião, uma atividade. Ou seja, que a pessoa começa a subtrair isso, a somar, não é no milênio, não é na grande tribulação, então é antes da ressurreição. E aí tu vais tirando, vais olhando, que estamos bem próximos de tudo isso, por tudo aquilo que está acontecendo, já se está abrindo, já se está vendo também um mau sabor no povo, uma inimizade por aquilo que está acontecendo. Já tu vês aí que aquilo mesmo que aconteceu com Caim, a mesma coisa que aconteceu com Caim, que mesmo vendo que Deus recebeu a oferta de Abel, ele se encheu de ódio. E o que ele fez? Procurou uma forma de matá-lo, que é o que agora vão perceber agora, alguns vão perceber agora, que não vão entrar. E como vão perceber isso, que não vão entrar, podem fazer o que queiram já. E falou, não sei se eu cheguei a ler isso nesse... Ele dizia que já vão saber que vão estar perdidos e vão fazer até isso, até matar. Por 70 ele falou isso. Não vão importar nada, porque já veem que não tem oportunidade e podem fazer até a mesma coisa que aconteceu com Caim. Vê que Deus não o recebeu, não o aceitou. E agora... Mas tudo isso acontece antes. Esse ângulo de vê-lo dessa forma está bem interessante e vai te encurtando o tempo isso, saber dessas coisas. E já na data que nós estamos, se tu olhares, estamos já entrando quase, já terminando já o ano 49. E se tu colocas isso com o calendário hebreu, já se está entrando, já está terminando o ano 49, finalizando o ano 49. E já logo entra-se no ano 50, brevemente, no ano 50, ou seja, que alguma coisa pode acontecer neste ano, no tocante a esses ministérios. Mas tem que começar com um. E aí tem uma parte onde ele fala que a forma, esse um, quando o receba, vou ver se eu acho isso, o irmão William fala, faz pouco tempo que ele pregou, me refiro às últimas mensagens,
Com essa adoção é que vai começar a abrir uma série de acontecimentos, porque tem que começar de uma forma progressiva. A primeira coisa maior é a palavra. Deus o guia e o está guiando para dar tudo isso. Mas já chega num ponto onde esse ministério adotado é que vai começar a operar, obrar as grandes maravilhas. É por isso que ele dizia, podemos fazer um percorrido, ver outra vez o burrinho. Mas já é diferente, esse percorrido é diferente. Podemos ir nos locais onde também isso aconteça. Ou vai acontecer. Ver, não é uma coisa, não é um espetáculo público. Não é que experimentar o local, eu vou aparecer aí, todo mundo vai esperar que ele chegue e chegou. Tudo vai ser assim na forma comum, do jeito natural, nesse ambiente. Esse foi o ambiente que existia quando Jesus desceu até que ele foi crucificado. Tudo isso foi algo normal nele, mas estava adotado aí. Já estava com o poder por dentro e poder completo do que ele iria realizar. Ou seja, que se começa esses percorridos, se começarem, se iniciar, certamente já algo tem que ter acontecido. E é no ano de jubileu, se Deus o cumprir ou cumpre no ano do jubileu dele, conforme o calendário hebraico, que já estaríamos entrando neste ano. Se não, será no ano 2024. A pessoa tem que ser, nós não estamos por datas, mas a pessoa tem que olhar e continuar trabalhando, não é que vai se sentar numa maca e esperar, porque nos resta pouco tempo. Também pode acontecer nele quando cumprir 56 anos, porque é uma data importante também. Mas se tu contares desses 3 anos e meio da grande tribulação, não nos leva até 2026 e meio. E quando tu vens ver, continua somando, restando, vai lá fora, vai bem, já levamos 12.000 anos, que são todas essas datas que ele escreveu aí, até mesmo a de 50, 56 anos, até tudo isso está bem escrito, tudo está bem escrito. Aí não se fala, vão dizer, porque eu vou trabalhar para essa data, vou trabalhar para esta outra, eu não vou pegar esse trabalho porque esse trabalho tem tal coisa e depois eu fico parado em tal coisa. É melhor, a pessoa não pode trabalhar com base em datas, e sim por fé. Se acontecer, aconteceu. Se nos faltar 20, são 20. Mas essa data que ele pôs aí, dessa década do 20 ao 30, deixa quieto. E quando vai se cumprindo, então a pessoa vai se falando. Essa de 2022, várias coisas se cumpriram em 2022. Mas também a pessoa tem que olhar que tão adiantado estamos com o calendário que está atrasado, que podem estar acontecendo coisas já, e a pessoa espera que seja em 2024 e este ano já podem se cumprir com esse primeiro. Eu estou esperando que seja esse ano, porque fazendo conta, se isso acontecer por aí pela Semana Santa, vamos dizer, mais ou menos por aí, abril, maio, ninguém, isso vai se deixar assim, vai ficar assim, ou em setembro, que é a data quando ele foi concebido. E justamente foi a data que foi concebido nesse mês, foi concebido. Deus permitiu que esses arcanjos fossem criados aí. E que o irmão William foi aí pelo final de setembro, mais ou menos por aí. Setembro, outubro e também aquele que nasce em maio e em junho é setembro e outubro, por aí por essa data, hein? Setembro, outubro. E olhem onde Porto Rico o inimigo tenta atacar mais a ilha com tempestades por essa data, tratando de dar um golpe duro aí para que Deus não cumpra o seu programa na ilha, vê? Tempos difíceis para Porto Rico, porque é onde Deus ia ver que qualquer coisa que o diabo fica sabendo, e é o demônio dos espíritos, dos ventos, ele é quem controla. Jesus diz, emudece, foi um espírito. E aqui como é que se ouve? Os demônios
tentar eliminar, desde que veio ser concebido, tratar de eliminar o instrumento que Deus iria usar. Por isso que daí dessa data, ele sempre escreve as datas dele, os meses, por 1940, onde ele nasceu libertador. Nasceu nessa parte que também se cumpre nele, o Moisés, mensageiro dispensacional. Vê que tudo tem múltiplo cumprimento, até mesmo Apocalipse 22:16, cumpre-se nele e também se cumpre em Moisés e Elias. Por isso tem-se que ver quando é que ele fala dele e fala do outro. Quando ele diz o anjo do Senhor Jesus Cristo, tem-se que ver a parte onde ele cumpre-se em um e cumpre-se no outro. E esses 9 meses, ele sempre soma os 9 meses, tanto 1977, mais a hora da sua vinda, mais 9 meses. E tudo isso fica enquadrado até o 30 de março. Tudo, somando os 9 meses, os dias de atraso, tudo, em março. E assim mesmo, dia 30 de março, foi quando ele partiu. E assim mesmo é com agora, quando tem-se que vigiar. Se ele o fez, na sua vida também tem que... Quanto foi o ministério dele? 56 anos. Desde o 63 até 2019, quanto é? 63 até 2013 são 50. Mais 6 anos, 2019. Aí está. Ou seja, 56. Perfeito. O irmão Branham viveu 56 anos. São 7 ciclos de... São 8 ciclos de 7 anos. 8 vezes 7, 56. E todas essas datas ele tem aí. É uma casualidade? Não é casualidade, não é casual isso. Que nasce o ministério em 74 e também nasce a mensagem. Vê que tudo aí. E também se você somar, tem mais outra data do 46, 56, 66, 76, 76, 96 e 2002. São 56, não é verdade? Quando o anjo apareceu, o irmão Branham, 7 de maio de 1946. Somos 56 anos e cai em 2002. Depois, essa data é muito, muito importante, essa data. E olha só, eu me batizei no ano de 2000. 2 anos depois foi que também isso representa algo. Esses 2 anos depois. Depois de 2 dias. Isso está em Joel. Quinto milênio, sexto milênio. Depois de 2 dias. Aí foi que eu o restaurarei, diz. 2 dias são 2 milênios, representam 2 anos. E foi aí quando ele mandou me ungir. Vê? Também aí tens esse último. E daí que começaste 20 anos. E por isso o irmão Branham dizia, já vamos 15, 10 anos uma, e outros dizem 20 anos. O irmão William escreve 19 ou 19. E não houve, não aconteceu uma denominação. Vê que daí até 2020 não aconteceu. Quando ele se foi, não virou uma denominação. E não vai virar uma denominação, porque ele vem e deixa os ministérios de Moisés e Elias. Para que não aconteça isso. Senão, já há alguns que já viraram denominação. Mas a igreja como tal, isso não vai acontecer. Mas essa data também é bem chave, importante. E nisso estamos há vários anos, 7 anos. É o último ciclo. Ontem, quando o irmão William, no fim, ele diz 1h49, lhes devo 11 anos.
Avise isso a Pito. O último ciclo dele, depois de 2019, o último ciclo de 11 anos. E Pito, olha, tu falaste, escreveu isso. E depois de 2019, o último ciclo de 11 anos, quanto é que dá? 2030, que é a data onde cumpre-se 56. Vê como todo o comentário que ele fez aí, esse comentário quando eu estava... Eu não tinha lido a mensagem, mas como é a última parte aí, na realidade, eu não prestei atenção nesse comentário que ele fez aí, ou escreveu aí. E uma coisa importante, quando ele está falando, lhes devo 11 anos e pum! Ficar fazendo conta. Aí está. Tudo enquadra-se. Tudo tem o seu porquê, o seu motivo. Lhes devo 11. Olha o que ele disse. E o ciclo dele sempre esteve em 11, o ciclo dele. Foi em 2019, ele faltou um ciclo aí por se cumprir. Ou seja, que se viermos levar em consideração, esse é o último ciclo que estamos passando, mas sabemos que ou está dentro ou está fora, meia hora de silêncio, por isso diz que fala quase meia hora. Pode ser menos, pode ser mais, mas certamente pode ser menos, quase meia hora. Quando uma pessoa diz assim, fala assim, tu vai daqui a Monte Hiedra, passando São João, são 30 e pico, quase 40 minutos. E a Caguaço são como 20, então são quase meia hora, a pessoa diz assim. Então tu pode chegar antes, ou chegar em 25 minutos, chegar em 21 minutos. Vai depender, olha, vai depender do tráfego. A palavra foi falada, quase meia hora. Já levo. Vai depender do tráfico. E a hora que tu chegas vai depender do tráfico, vai depender do tráfego dos irmãos, das igrejas, como é que eles vão se preparando para alcançar a promessa. Não te dá uma data exata, como aconteceu no tempo de Noé, que se falou 120, mas que depois foram um par de mais um pouquinho de dias a mais. Mas neste caso não te dá uma data exata, diz quase meia hora. E isso fala do povo, vai depender do povo. Deus já está pronto. Oxalá que fosse nos primeiros 10 minutos, nos primeiros 15. Se for assim mais rápido, a gente vai embora. Tudo vai depender do povo, do tráfego, da revelação e da parte de que o crente, essa percepção profética, os cristãos que não se vão, e aí Deus começa a cumprir quanta necessidade há no povo, no mundo. A mim me agradaria que começássemos ajudando toda a humanidade antes de ir embora. O irmão Brana diz que há tanta necessidade. Você sabe o que é isso? Reuniões que não tenham fim, aproveitar esse último tempo para tudo isso. E que não seja apenas um pouquinho, que pelo que se vê, se ali estava isso tão cheio, abarrotado de gente, a fila era interminável, não tinha fim. Já teve que ter estado ou ficado um tempo antes. Tudo isso é progressivamente para chegar nessa culminação, finalização. Então, que eles desçam, ver o tempo que se levou para produzir essa reunião, essa atividade, certamente. Oxalá que fosse bem antes, muito antes, 2, 3 anos antes, ou mais. Ou menos, porque também pode ser que comece tudo vá subindo rapidamente numa escala rápida, mas isso também tem a ver com calamidades na terra. Isso não vai ter cabida. Olhem como os hospitais se abarrotaram com os Covid, nos corredores lá fora. E as doenças são pragas as doenças. Isso é a enfermidade de cada nação. Cada local, um terremoto que não se sabe onde é que vão meter as pessoas num terremoto. Tempestades, eu dizia assim, vulcões, esse irmão William falava isso, e tempestade, furacões.
Eu pensando que água vai cair, se isso tudo é fogo, não, mas nesse tempo, o irmão William falando, tempestade, olhem, agora à noite, antes de ontem, a trombada de água que entrou ontem à noite, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, uma trovejada forte de chuva, e nunca se viu isso. Então não é que vai esperar que venha em setembro, os furacões outra vez, podem acontecer algo antes. Vê? Furacões, ele falava assim, furacões, ele falava. E? Um asteroide também que caia. Ele sempre falava, levantava-se às vezes, meteorito, meteoro. Santa, ele fica falando meteoro. O irmão William, o que é que tu está falando? Meteoro. A pessoa não sabe se isso também, pelo que se vê isso também, não estava olhando nem sequer que tinham visto em Caiei, não sei aonde, não tinham visto o meteoro nem, ou seja, que tudo isso pode estar acontecendo nesse tempo de necessidade. E isso vai junto, não vai da noite para amanhã começando, mas alguma coisa vai chamar a atenção. Não vai haver cabida, vaga no hospital. Não levaram Jesus, aquele da cama para Jesus, para que essa mulher tenha tirado do local, tenha levado ela para a cama, é porque eles criam que aí, ou seja, já havia evidências de que tudo estava funcionando. Não era uma coisa que, vamos ver aqui para ver o que é que acontece. E certamente muitos das mensagens do irmão Brana conhecem todas essas coisas, ou seja, que esse entrelaçamento com o grupo do irmão Brana vai ser muito chave, bem chave, porque muitos deles, anciões, os filhos, o outro, e tem o testemunho da família. Se meu avôzinho passou por lá pela plataforma e foi curado no tempo do irmão Brana, isso está acontecendo, isso é verdade. Começam a falar, começam a levar isso pelas páginas, o mesmo que vai dar testemunho, são eles mesmos que vão dar testemunho. Então esse mundo denominacional, é por isso que ele diz, ele fala, Benji, escreve aí, vamos a Potosí, de Potosí para a cidade do México, quando o mundo denominacional, ele assinalou isso, receba a mensagem, essa é a hora exata da sua vinda. Ou seja, você vai dizer que é a exata hora da sua vinda? Deus, mas a hora da sua vinda, ele somou 41 anos com 8 meses até 2019. Então, o que foi que aconteceu? Então, se cumpriu a sua vinda, mas o mundo denominacional não o recebeu. Aí se cumpriu uma parte. Quando essa escritura vier se cumprir, é agora, vem se cumprir agora. Agora diz que é exatamente a hora da sua vinda, aí já o ministério estará adotado aí. Já quando está isso, o ministério já está adotado. Então, descobrem a sua vinda no meio da sua igreja, operando esses milagres, maravilhas já físicos. Mas o maior milagre ele está fazendo, que é a palavra, abrir-nos a palavra, tudo o que nos vem trazendo, que é uma coisa incalculável, não se pode calcular isso. O seu valor, o que isso significa, o conhecer os mistérios de Deus, o conhecer o que Adão tinha. Estamos fazendo, é como se estivéssemos fazendo o carro do futuro com todas as coisas tecnológicas, as portas, um motor aí com nitrogênio. Estamos fazendo esse corpo novo com o quê? Com a fabricação que a palavra faz. Falta o turbo a mim, me falta isto. Está nos preparando. Isso é o que a palavra está fazendo agora. Isso é o maior que Adão teve no seu poder. Palavra, ele falava, ele criava. Adão colocava nome nas coisas. Porém, não chegou na etapa de adoção. Imagina ele adotado, Adão adotado. Tudo o que se pode fazer com título de propriedade é o que nós estamos recebendo agora, né? Eu já o tenho. E o que é que está acontecendo que ainda está no corpo? Não, ele já o trouxe, sim. Mas agora que se está dando a conhecer todo o conteúdo, mas já de uma forma aberta, já é o sétimo selo aberto. Ele o que vai produzir na realidade é essa mudança de corpo que isso vai produzir, porque foi em torno dessa palavra que Sara e Abraão foram rejuvenescidos. E isso se repete, e ouve como que e volta outra vez e fala a mesma coisa. E isso tem tanto, isso abarca tanto. É uma coisa que o que eles fizeram foi, creio que ontem,
creram nessa palavra e quando vieram ver, seja, eu sou jovem outra vez, não se fala muito de Abraão e Sara dessas partes, mas sim, quando Abimeleque a viu, sim, se fala, mas que moça tão bonita, tão formosa, mas ela não tinha uns 75 anos, o que foi que aconteceu aí? 75, por aí. Ou seja que houve uma mudança nela, mas em torno da palavra que ele mesmo falou aí, Elohim. E assim nós tem que ser falada essa palavra assim em nós. Não é a palavra, apenas a palavra que foi trazida, esse arcanjo, senão essa palavra sendo aberta. Aquele que não a receba dessa forma, assim qualquer um recebe a transformação. Não apenas com essa palavra, eu não vou escutar mais nada, vou ficar só com essa palavra. Não é assim. É com o ensinamento sobre a carpa, com essa mensagem. E na forma em que se está dando a conhecer, é a maneira que se está dando a conhecer a fé de rápido. É desse jeito. Não é dessa forma, porque se fosse dessa forma, quantos entrariam como teria entrado lá, Adão e Eva teriam entrado lá, com um corpo eterno, com pecado, porque tinham caído. E aqui, se entrarem dessa forma, desse jeito, viveriam eternamente com todos esses pecados, erros e essas coisas, e manhas ruins, vícios ruins e ódio. Porque agora mesmo, olha como muitos se expressam, falam, e tu queres ser assim, jamais vais obter o título de propriedade de uma pessoa assim. Se não permitiu isso para Adão, não vai permitir para uma pessoa assim tão pouco. Então tem-se que ter essa etapa de preparação, essa liberdade, esses necessitados que vão, que diz aí para obter o título de, então seria outra vez uma raça caída. Se eu chega a adotar, se não chega a transformar como estávamos, seria uma raça caída. Continuaríamos com as mesmas coisas. Olha, essa parte aí está bem abundar nela. Passaria como aconteceu com voltando ao Éden, fazia a mesma coisa que a de Adão, não podia comer da árvore da vida, porque senão teria sido adotado, mas com um corpo de pecado, pecador. Agora, muitos daqueles que estão aqui não vão alongar a mão para pegar da árvore da vida, porque não subiram e nem tampouco consertaram. Dizem que isso não faz falta, isso não faz falta, ou a metade disso são aqueles que entram pela janela. Então, se for assim, olha como todo mundo estava caladinho quando o irmão William estava aqui. Todo mundo caladinho. Aconteceu conectado, eu demorava 2 horas e o irmão William pregava 20 minutos. Antes dele cair no hospital, todas as introduções se faziam em 1 hora e o irmão William pregava 45 minutos. Por que tu não te queixavas aí? O que estava acontecendo? Agora tu te queixas porque fala muito. Porque essa semente estava escondida aí, que não era a semente que ia ser adotada, e ponto final, não era a semente. Ou seja, Deus ia adotar essas pessoas assim? Não. Deus não ia permitir que esse grupo fosse adotado estando desse jeito. Tinha que vir essa etapa agora, e sai do coração tudo que está aí. Às vezes começam a bater nos conservos, e o Senhor, e aparentemente para eles, o Senhor se tarda em vir, o Senhor deles é um e o Senhor daqueles que estão se preparando é outro, mas continua sendo o mesmo. E começam a bater nos seus conservos, fazer isso, fazer aquilo outro. E agora este tempo de espera é que faz o desespero. A espera faz o desespero. Então começa a sair do coração em vez de ficarem quietos, esperar, respaldar. Não aconteceu isso no aposento alto? Não foi assim? Igualzinho. Desesperaram porque aí eram 10 dias só. 10 dias e se desesperaram. E foram 380 foram embora. Imagine agora que levamos quanto? 3 anos que ele foi embora, se foi, mais.
Olha só tudo que vem saindo e arrancar, iniciar desde 2022 com tudo que esteve acontecendo e ainda, todavia, faltam alguns que tenham que ir embora. Aquele foi embora e agora eu tenho a coragem de ficar de pé e outros vão dizer, vão caindo pouco a pouco e vão indo embora. Não lhes agrada a forma provista por Deus. Não se agradam dela para passar a terra prometida no novo corpo. Estão desprezando aquilo que Deus desenhou, projetou, e ninguém vai fazê-lo mudar. Lhe agrade ou não agrade para a pessoa, Deus não vai mudar a sua forma, o seu jeito. Ele fez a carpa e tudo, e agora Deus permitiu que no lugar onde Ele vai se manifestar, esse fique aí e faça o que quiser. Que é isso? Como que esse é um Deus desordenado. Então Deus não tem um plano, um projeto? Levou o mensageiro, então tudo ficou sem... Olha como está sendo aberto agora o sétimo selo. E como é que ele é, o cumprimento da sua vinda? Todos os ângulos. E isso lhes chocou a parte intelectual que eles tinham pensado que era de certo jeito, e lhes saiu como uma surpresa que não foi assim, não aconteceu aí. Então diz, espera, aquele que é crente e diz que isso é assim, vamos para frente. Aquele que não, isso não é assim, eu vou esperar que ele venha, que ele volte. Tudo o que Deus está cumprindo agora é pela gente, é por nós, pelos escolhidos. Não é pelas fátuas loucas. Sim, vai impactar todos eles, mas a essência em Deus de fazer tudo isso é pelos escolhidos, é por causa da gente, é por nós, pelo amor que Ele tem. Nós somos a menina dos seus olhos. Somos o mais valioso para Ele. E Ele então esconde tudo isso e não vai dar isso, não vai dar as pérolas para os porcos. Só para os escolhidos, para os filhos de Deus, para aqueles que Ele quer levar daqui. E isso é que nós temos que ter na mente, ser agradecidos a Deus que somos os dignos do Senhor. Ele nos fez dignos de escapar de todas essas coisas, os juízos que virão e poder estar o quê? Em pé diante do Filho do Homem. Se cumpre bem, vê, o bem-aventurado de todos eles, de escapar dos juízos divinos e estar em pé diante do Filho do Homem. Essas são escrituras que vão se cumprindo agora. São pessoas dignas, são pessoas bem-aventuradas. Os de todas as dispensações desejaram estar um dia, desejaram ver um dia do Filho do Homem, não o verão. Olha onde se cumpre isso. Desejaram estar um dia aqui, quando estava se pregando, e não aproveitaram, rejeitaram. E diz que desejaram um dia. Sabe o que é isso? Não fique pensando que é um dia assim também. É o tipo do irmão William. Todo mundo estava, e todo mundo estava feliz no tempo do irmão William. Essa escritura se cumpre agora. Estar um dia nesses ensinamentos, ainda que seja em áudio, e não poderão, porque já estão na grande tribulação. Isso não vai haver isso aí, não vai ter isso aí. Desprezaram o tempo que Deus tinha dado para eles para escutar e ficar em pé, estar em pé diante do Filho do Homem. Somos nós os que estamos agora em pé, firmes. E Deus preparando, o diabo por lá preparando o seu exército, e Deus preparando um bom exército aqui, dando a ele extra proteína, proteína extra. E é caviar, o que nós estamos recebendo é caviar, é álgebra. Todas as letras que vocês possam acrescentar, soma com extra soma, essas letrinhas das matemáticas, que somos um filho de Deus adotado estremece o mundo. Imagina com muitos filhos de Deus adotados. Isso é uma coisa, não existe palavras para a pessoa. Então, talvez recebe tudo isto, mas eu não entendia isso assim. Olha o que ele escreveu aí. E continuam fazendo perguntas, inquirindo. Mas depois de que tu tiras isso e dizes, não quero, é como tu, com o professor, vai fazer uma revisão, ele te dá o livro onde está toda a matéria e tu joga o livro na cara do professor. O que é que o professor vai fazer contigo? Tira para fora da sala.
E olha o que está acontecendo aqui também. Estão jogando o título de propriedade no chão e vai embora. E tem que dar esse lugar para outra pessoa. Os livrinhos verdes, como ele fala, eu não quero esses livrinhos verdes. Fiquem com esses livrinhos verdes. Olha que eles desprezam. Mas isso é a palavra. Nem sequer tem o respeito por aquilo que está aí, que é a palavra. Que se comente, que fale, que eu tenha falado isso. Está bem, se faça o comentário, mas respeita aquilo que está escrito dele. Tem respeito, a não ser tem respeito justamente a isso. Ou só para isso. Agora comentam que vai sair um cometa verde, um cometa raro, um esquisito, não sei se viram. Parece que é do dia 12 até o início de fevereiro vai ser esse cometa. Parece que parece há 50 mil anos, na Era de Gelo apareceu a cada 50 mil anos. É interessante isso, chamam de o cometa verde. Vão dizer como o homem rico dizia para Lázaro, me dá um pouquinho de água com seu dedo, dá-me um pouquinho de beber aqui. Sim. Assim tem que ser. Olha, já são 8 e pouco, e falando já umas 8:30. Isso, tem muita coisa disto que fica sempre... Isso sim que foi muito familiar, muito em família isso.